Bem-vindo de volta! Nessa semana falaremos sobre a otimização do modelo e gerenciamento de recursos. Vamos falar sobre muitas questões interessantes, incluindo dimensionalidade e maneiras de reduzir a dimensionalidade. Por que isso é importante? A seguir, vamos ver alguns cenários de recursos realmente limitados, como aplicativos móveis e IoT, e maneiras de lidar com o uso de recursos nessas situações, como quantização e poda do modelo. O sistema de computação, armazenamento e entrada e saída, I/O, que seu modelo requer, eles determinarão quanto custa para colocar o seu modelo em produção e mantê-lo durante sua vida útil. Daremos uma olhada em algumas técnicas importantes que podem nos ajudar a gerenciar os requisitos de recursos do modelo. Começaremos discutindo a dimensionalidade e como ela afeta o desempenho de nossos modelos e os requisitos de recursos. Num passado não muito distante, a geração de dados e até certo ponto o armazenamento dos dados eram muito mais caros do que hoje. Naquela época, muitos especialistas consideravam cuidadosamente quais recursos, quais características ou variáveis medir antes de projetar seus experimentos e transformações de características. Como resultado, esperava-se que os conjuntos de dados fossem bem projetados e contivessem potencialmente apenas um pequeno número de características relevantes. Hoje, a ciência de dados tende a se concentrar mais em integrar tudo de ponta a ponta, gerando e armazenando dados cada vez mais rápido, fácil e barato. Portanto, há uma tendência de as pessoas medirem tudo o que podem e incluir transformações de características cada vez mais complexas. Como resultado, os conjuntos de dados costumam ser de alta dimensão, contendo um grande número de características. Embora a relevância de cada característica para analisar esses dados nem sempre seja muito clara. Antes de nos aprofundarmos, vamos discutir um equívoco comum sobre as redes neurais. Muitos desenvolvedores presumem corretamente que ao treinar seus modelos de rede neural, o próprio modelo, como parte do processo de treinamento, aprenderá a ignorar características que não fornecem informações preditivas, reduzindo seus pesos a zero ou perto de zero. Bem, isso até que é verdade, mas o resultado não é um modelo eficiente. Muito do modelo pode acabar sendo desligado durante a execução da inferência para gerar previsões, mas as partes não utilizadas no modelo ainda estão lá. Eles ocupam espaço e consomem recursos de computação à medida que o servidor do modelo percorre o grafo de computação. Essas características indesejadas também podem introduzir ruído indesejado nos dados, o que pode degradar o desempenho do modelo. E fora do modelo em si, cada característica extra ainda requer sistemas e infraestrutura para coletar esses dados, armazená-los, gerenciar atualizações, etc. O que adiciona custo e complexidade ao sistema geral. Isso inclui o monitoramento dos problemas com os dados e o esforço para corrigi-los se e quando eles acontecerem. E esses custos continuam durante toda a vida útil do produto ou serviço que você está implantando, o que pode facilmente levar anos. Existem técnicas para otimizar modelos com pesos próximos de zero, sobre as quais você aprenderá mais posteriormente no curso. Mas, em geral, você não deve simplesmente jogar tudo no seu modelo e confiar em seu processo de treinamento para determinar quais características são realmente úteis. No aprendizado de máquina, muitas vezes temos que lidar com dados de alta dimensionalidade. Considere um exemplo que estamos lidando com um registro de 60 métricas diferentes para cada um de nossos clientes, o que significa que estamos trabalhando em um espaço com 60 dimensões. Em outros casos, se você está tentando analisar imagens em tons de cinza, a imagem pequena, 50 por 50, por exemplo, você está trabalhando com uma área com 2.500 dimensões.
Se as dimensões ou se as imagens forem RGB em vez de tons de cinza, a dimensionalidade aumenta para 7.500 dimensões. Nesse caso, temos uma dimensão para cada canal de cor em cada pixel da imagem. Algumas representações de características, como hot encoding, se você já viu falar, são problemáticas para trabalhar com texto, por exemplo, em espaços dimensionais elevados, de alta dimensão, pois tendem a produzir representações muito esparsas que não escalam muito bem. Uma maneira de superar isso é usar uma camada de incorporação que tokenize, as frases e atribua um valor flutuante a cada palavra. Isso leva a uma representação vetorial mais poderosa, que respeita o tempo e a sequência das palavras em uma determinada frase. Esta representação pode ser aprendida automaticamente durante o treinamento. O cubo, que vocês estão vendo aí, denominado camada de incorporação, nesta figura, é uma representação conceitual desses vetores em um espaço de alta dimensão. Vejamos um exemplo concreto de palavra de incorporação usando Keras. Vamos começar carregando as bibliotecas e módulos necessários para encontrar alguns parâmetros importantes. O conjunto de dados que está sendo utilizado é o de notícias da Reuters, com o qual estaremos trabalhando. Ele contém 11.228 notícias rotuladas, anotadas em 46 tópicos. Então, cada notícia pode receber um dentre os 46 tópicos. Os documentos já estão codificados de forma que cada palavra seja indexada por um inteiro, por um int. Sua frequência geral no conjunto de dados. Ao carregar o conjunto de dados, especificamos o número de palavras com as quais a gente trabalhará, que são 1.000 nesse caso, para que as palavras que aparecem menos sejam consideradas como unknown, desconhecidas. Vamos agora pré-processar ainda mais os dados para que estejam prontos para treinar o modelo. Primeiro, isso converte aí o vetor de treinamento y em uma variável categórica para treinar e testar. Em seguida, o código segmenta o texto de entrada em sequências de 20 palavras. Construir a rede é o próximo passo, lógico, portanto, aqui escolha incorporar um vocabulário de 1.000 palavras usando todas as dimensões. Aqui estamos usando todas as dimensões dos dados. A última camada é uma camada densa de dimensão 46, uma vez que a variável objetivo é um vetor de categoria de 46 dimensões. Com a estrutura de modelo pronta, vamos compilar o modelo especificando o otimizador de perda e a métrica de saída. Para esse problema, as escolhas naturais são a perda, vamos utilizar a categorical cross entropy, que é a perda cruzada categórica em português. A otimização vai ser o RMS prop e a métrica vai ser precisão. Agora tudo está configurado para fazer um ajuste no modelo. Vamos só especificar qual o conjunto de validação, tamanho do lote, batch size, e o número de épocas de treinamento. Esse gráfico mostra a precisão em função das épocas de treinamento e perda do modelo, e a perda do modelo em função das épocas de treinamento também. Observe que após cerca de 2 épocas, os dados de treinamento resultam em precisões bastante maiores e perdas menores em comparação com o conjunto de validação. Essa é uma indicação clara de que o modelo está com overfitting severo. Isso pode ser resultado do uso de todas as dimensões dos dados. Portanto, o modelo está captando nuances do conjunto de treinamento que não generalizam bem. Vamos tentar então reduzir a dimensionalidade e ver como isso afeta o desempenho do modelo. Para isso, vamos incorporar um vocabulário de 1.000 palavras em 6 dimensões, uma grande redução. O modelo segue inalterado. Ainda pode haver algum overfitting, mas com essa única alteração, o modelo tem um desempenho significativamente melhor do que na versão com 1.000 dimensões.